Freire. Esse programa fica disponível em nossa página do Facebook e no canal do YouTube. Acompanhe as nossas redes sociais, porque nós também divulgamos por lá muita informação que você não vê por aí. A música tema deste programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. 12 horas. Paulo Freire AM 820 kHz, uma emissora da Universidade Federal de Pernambuco. Programa Entre Arte, Política, Periferias, em meia hora de entrevista comigo, Chico Ludermi. Uma vez por semana entram nessa rádio pública artistas, pensadoras, ativistas, abordagens críticas, autônomas e contra-hegemônicas. Toda segunda-feira, à 13h, aqui na Rádio Paulo Freire. Em julho, na nova programação da Rádio Paulo Freire, a arqueologia estará em evidência nas manhãs das quartas-feiras. Aguarde, seu passado espera por você. Um grande intelectual subiu no seu pedestal, me acusou de falar mal e, se inflando de razão, me flechou com a questão: por que tu dizes imbu se a gramática dá umbu como a forma padrão? Na bucha mesmo lhe disse quem viveu a meninice de astúcia e peraltice entre as frutas do sertão. Tem clara a convicção de que imbu é mais doce. Só isso, pronto, acabou, está explicada a questão. É o único programa da Paulo Freire que tem auditório. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Durante o mês de julho, a Rádio Paulo Freire traz uma programação especial de férias, de segunda a sexta, a partir das 10 da manhã. Toda segunda tem Cidadania, Coisa de Todo Dia, Descomplica Dados, Saúde é o Tema e Entre. Terça tem Chega Junto, Cuscuz com Quê e Sessão Kids. Quarta, Arqueologia em Evidência, Saúde é o Tema e Musicac. Quinta tem Papo Reto no Rádio, Amplitude 88, Codinome Resistência e Cantando e Brincando nas Ondas do Rádio. E sexta tem Papos e Beats, Ecoideia e Várzea Cultural. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. A Rádio Paulo Freire apresenta Ecoideia. Boa tarde, ouvintes da Rádio Universitária Paulo Freire. Hoje é sexta-feira, 28 de junho de 2019 e começa agora o Ecoideia, um programa que fala sobre ciência, ecologia e desenvolvimento sustentável. Eu sou Roberto Peixoto, estudante de jornalismo da UFPE e convido você a ficar nos acompanhando pelos próximos 30 minutos. Bem, a Mata Atlântica é uma das maiores riquezas do Brasil. Mas será que você sabe realmente o que ela é e o tamanho dessa importância? No programa de hoje, vamos falar sobre isso. Antes, eu lembro que você pode acompanhar esta nossa programação experimental até 1h, tanto pela frequência 820 AM, como também pela nossa transmissão ao vivo no Facebook. Basta acessar facebook.com/Rádio Universitária Paulo Freire, aqui na rádio que fazemos juntos e juntas. Logo depois do Ecoideia, a gente lembra que tem o Na Hora da Sesta. Bem, a Mata Atlântica é uma das florestas mais ricas em diversidade de espécies e uma das mais ameaçadas do planeta também. Ela tem uma área de cerca de 15% do total do território brasileiro, que inclui 17 estados, dos quais 14 são costeiros. Originalmente, a Mata Atlântica cobria cerca de 1.300.000 km² do território brasileiro. Porém, atualmente restam ao menos 12% da floresta que existia. E desses remanescentes, 80% estão em áreas privadas.
Conversar sobre a Mata Atlântica, então, é relembrar o quão rica é a nossa fauna e flora. É relembrar que somos um berço de um dos biomas mais diversificado no planeta, com mais de 2.000 espécies de animais, assim como mais de 20.000 espécies de vegetais. Assim, a Mata Atlântica é algo que envolve a todos nós, não apenas cientistas, professores, estudiosos. A sua preservação é importante para todos. Por isso, para entendermos melhor essa nossa relação com esse bioma, iremos conversar com o professor adjunto no Instituto de Ciências Biológicas da Universidade de Pernambuco, Felipe Alessio. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Roberto. Tudo bem? Boa tarde. Obrigado por ter aceito o nosso convite, estar aqui hoje na Rádio Paulo Freire. É um prazer de novo estar aqui com vocês. Felipe, para começar a nossa conversa, a gente sabe que a ação do homem, muitas vezes, ela é irresponsável, as consequências de suas ações, ela afetam diretamente algo tão precioso quanto a Mata Atlântica, né? A gente sabe, na real, que a real importância dela para as nossas vidas. A gente não sabe a real importância delas para as nossas vidas, na verdade, perdão. Por isso, começamos com a pergunta: o que é a Mata Atlântica e qual a importância da sua preservação? Bom, a Mata Atlântica é uma... Assim, externamente, ela é uma floresta umbrófila densa, que é a maior cobertura que tem. Na verdade, é uma floresta úmida, né? Mas isso é enganoso porque a Mata Atlântica, ela é, como você falou, na época das invasões e colonização europeia aqui na América do Sul, a Mata Atlântica era a segunda maior bioma, na verdade, de florestas úmidas da América do Sul, tá? Das Américas. E aí isso realmente já demonstra a importância em termos de escala geográfica, né? Então, como você falou, ocupava originalmente 15% da cobertura original, que hoje em dia é realmente muito menor, na verdade. Como você falou também, 12%, isso é uma média, na verdade, né? Uma média nacional. Se a gente se reportar a cobertura que a gente tem no Nordeste, notadamente em Pernambuco, essa taxa vai para 2%. Então, assim, é muito pouco. A gente tem já existem muitos esforços de conservação dessas áreas, né? Então, assim, eu trouxe, por exemplo, 3 características. Então, o que é um bioma? Primeiro, né? Bioma é um conjunto de fauna e flora, tá? Limitado geograficamente, logicamente, por questões geográficas e questões de clima, né? Então, a Mata Atlântica é essa faixa litorânea relativamente estreita, que vai se alongando, chegando mais para o sudeste e sul do país, mas que ocupou realmente originalmente do que correspondeu atualmente do Rio Grande do Norte até Porto Alegre, até o Rio Grande do Sul, já pegando um pouco da Argentina e mesmo Paraguai, né? Então, realmente... E, além disso, existem matas no interior que também são de Mata Atlântica, como os brejos de altitude. Então, esses brejos... Os brejos de altitude? Exatamente. Os brejos de altitude são áreas um pouco mais altas, né, de altitude mesmo, por isso o nome, que ocupam, na verdade, surgem no meio da Caatinga, por exemplo. Interessante isso, porque quando a gente pensa no interior, justamente vem aquela noção da Caatinga, do sertão, do lugar seco, não de Mata Atlântica, né? Que é exatamente. Então, o que é muito interessante nesses brejos de altitude é que são áreas de encontro de flora e fauna comuns, assim, mais particularmente de flora, né, de vegetação, comuns da Amazônia e da Mata Atlântica. Isso significa que, em muito tempo atrás, eram o mesmo bioma, era uma mata úmida gigantesca, na verdade, que cobria praticamente todo o continente, né? Mas depois, de épocas glaciais, épocas mais secas, isso se separou, né? A segundo ponto, outra característica, então, voltando à questão da importância da Mata Atlântica, né? Você tem a cobertura, que é uma das maiores, era uma das maiores, atualmente realmente existe proporcionalmente muito pouco, na verdade, do que era o original da cobertura. A segunda ponto mais importante é uma quantidade de espécies endêmicas, né? Então, são espécies... Uma espécie endêmica é uma espécie que ocorre num determinado local, só num determinado local, né? E aí a Mata Atlântica, ela tem uma grande taxa de endemismo, quer dizer, espécies que só ocorrem exatamente nessa área, tá? E o terceiro ponto é que, na verdade, se você observar a distribuição das grandes cidades, grandes capitais dos estados, todas as cidades ocorrem no litoral. Então, Recife, Maceió, São Paulo, Rio de Janeiro, sabe? São todas espécies, são todas cidades que ocorrem na Mata Atlântica. Então, imagine
o impacto que esse desenvolvimento urbano e, além disso, a pegada ecológica que os habitantes que moram em cidades causam. Então, não só a cidade, mas todo o campo e tudo que a gente necessita de alimento, né, vai precisar... E já que o senhor tocou nesse ponto, a gente tem um dado aqui do IBGE e da Fundação SOS Mata Atlântica que mais de 70% da população brasileira mora em área de Mata Atlântica. Qual o benefício direto que essas famílias podem ter morando em uma área assim? Qual a importância econômica e social da Mata Atlântica, então, além da ecológica? Isso é uma ótima pergunta. Imaginem essa água que a gente está bebendo aqui no estúdio, de onde ela vem? Ela vem da Mata Atlântica, de recursos oriundos da Mata Atlântica, de poços artesianos que necessitam da cobertura da Mata Atlântica. Então, por exemplo, ontem eu visitei a reserva de vida silvestre do sistema Gujaú, que fica no Cabo, e lá é uma área de 1.000 hectares aproximadamente de Mata Atlântica conservada, porque, na verdade, a Compesa instalou uma rede de captação de água naquela área. Então, é uma rede de mananciais gigantescos, preciosíssimos, na verdade, que alimenta uma grande parte da região metropolitana, né, que depende da cobertura da Mata Atlântica. Então, os serviços ecossistêmicos da Mata Atlântica são essenciais para a conservação, né, de nossos recursos, da nossa própria sobrevivência. Então, isso é evidente, a importância da Mata Atlântica nesse sentido, né? Certo, da importância da preservação, né? Mas, como a gente falou, infelizmente a preservação não está acontecendo, né? Não está ocorrendo. Então, eu queria saber de você, é possível a gente recuperar essas áreas perdidas de Mata Atlântica? É possível a gente, com reflorestamento, recuperar essas áreas, ou do jeito que está agora, não mais? Então, isso é uma outra pergunta essencial, né, para a gente entender qual é o processo políticos e científicos mesmo, né, de conservação do que resta e tentar restaurar o que precisa ser restaurado, né? Então, na verdade, é obrigação, uma necessidade absoluta a gente restaurar. Então, essa palavra restauração, né, ou restauração ecológica, propriamente dito, é um processo científico, né, e metodológico também, logicamente, que são processos, né, como falei, que permitem restaurar, tentar recuperar essas áreas e é replantio mesmo, literalmente, é replantio de mudas, restauração do solo que está degradado, né? A gente imagina, por exemplo, centenas de anos de exploração de cana-de-açúcar, o solo realmente fica pobre, né? Então você precisa restaurar o solo e depois plantar mudas e monitorar esse processo, né? Então existem ONGs, né, que trabalham exatamente com isso. Por exemplo, o CEPAM, que é um dos grandes centros, né, de conservação e de restauração ecológica aqui de Pernambuco, que é oriundo até de um... CEPAM? CEPAM. CEPAN. Centro de Pesquisas Ambientais do Nordeste. Exatamente. Tá? Então, o Severino Ribeiro, né, que é o presidente, né, o coordenador do CEPAM, ele é super atuante, né, um cara que viaja o mundo todo para entender, trazer para Pernambuco, trazer para o Brasil novas técnicas de restauração ecológica, né? Então, é super interessante e super importante, né, isso. Agora, quando a gente fala em recuperar um bioma inteiro, já é outra história, né? É um processo bastante... Não sei se é nem viável, né? Não, na verdade não é. Quando a gente fala de restauração, a gente tenta... E aí vem a parte do que é a realidade, né, da Mata Atlântica atualmente. O que hoje existe, na verdade, de Mata Atlântica são remanescentes. São manchas ou, como a gente fala, fragmentos. Espalhados, né? São fragmentos, né? Então é como você pegar uma garrafa de vidro e jogar no chão, uma coisa inteira se quebra em 1000 pedaços, na verdade. Então você tem 1000 pedaços e o problema da Mata Atlântica é que esses pedaços são muito pequenos, né? Então são pequenos e isolados. Então a restauração, o que ela quer? Um dos objetivos é tentar religar esses fragmentos, esses pedaços que estão isolados muito frequentemente em uma matriz, na verdade, em uma paisagem com uma cana-de-açúcar ou um ambiente urbano completamente inóspito para a grande maioria das espécies terrestres, né, que não conseguem atravessar de um lugar para o outro, na verdade. Então, a gente cria corredores, através da restauração, cria corredores para interligar essas áreas que existem ainda, mas são muito pequenas, né? Então, mas restaurar o bioma como um todo realmente é muito difícil, porque tem um desenvolvimento, né? A gente também não...
as pessoas precisam comer, então a gente precisa também lidar com o desenvolvimento, mas ao mesmo tempo tentar um desenvolvimento sustentável, né? Então por isso que existem sistemas agroflorestais, né? Então Certo. é super legal isso, super importante. Certo. É um processo complicado, mas é um processo possível. Possível com vontade política, muito dinheiro, na verdade, precisa, né? Financiamento para isso, mas é possível, é possível. E está acontecendo, né? Muito bem, a gente vai ter que fazer uma breve pausa na nossa conversa, são 12 horas e 15 minutos e você está ouvindo a Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. CYI 775, Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 kHz, a rádio pública da UFPE. Você se sente representado no rádio? Acha que sua voz é ouvida? Quer divulgar o que acontece no seu bairro? Então vem com a gente, chega junto. Toda terça-feira, às 10 horas da manhã, na Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820. Somos a frequência da periferia no seu rádio. A palavra que fica é a última, a palavra que fica é a do poeta. E o poeta hoje é Paulo Freire. Ninguém ignora tudo, ninguém sabe tudo. Todos nós sabemos alguma coisa, todos nós ignoramos alguma coisa. Por isso, aprendemos sempre. Estarei preparando a tua chegada, como o jardineiro prepara o jardim para a rosa que se abrirá na primavera. Seja bem-vinda à Rádio Paulo Freire, que a lindo. nossa rosa. Obrigada, professor Zé Mário, muito bom, muito obrigada. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Hora de conversa, realmente. Estamos de volta aqui na 820 AM com o programa Ecoideia. Estamos conversando com o professor adjunto do Instituto de Ciências Biológicas da UPE, Felipe Alessio, sobre esse tão vasto e importante bioma que é a Mata Atlântica. E antes de continuarmos, eu queria lembrar que você pode também acompanhar essa discussão através das nossas redes sociais. É só acessar @Rádio Paulo Freire no Instagram, @Paulo Freire UFPE no Twitter e no Facebook é só procurar por Rádio Universitária Paulo Freire. Agora falando sobre um assunto que a gente comentou no primeiro bloco, que é sobre essa diversidade de espécies da Mata Atlântica, tanto a questão de espécies vegetais como a questão de espécies animais. Mais de 2.000 espécies elas já foram encontradas na Mata Atlântica, mas ainda podem existir muito mais. Por exemplo, são somente 333 espécies de animais, de outras 10.000 de árvores são endêmicas nessa região, nesse bioma, ou seja, são espécies que têm como berço a Mata Atlântica. E em 2014, o professor Felipe Alessio ele criou justamente um grupo de estudos que desenvolve pesquisas sobre ecologia e comportamento de pequenos mamíferos e suas relações na Mata Atlântica e também na Caatinga. Esse é o grupo de estudos TERIA, né? TERIA. O Laboratório de Ecologia e Biologia das Interações. Professor, conta pra gente seu trabalho. Então, o grupo de estudos TERIA, o TERIA, na verdade, vem do nome que junta, na verdade, as espécies marsupiais e os placentários, que na verdade são os mamíferos que ocorrem naturalmente na América do Sul, né? Tem outro grupo que é os monotremata que só ocorrem na Oceania, que é o caso dos ornitorrincos, né? Esse tipo de mamífero não ocorre aqui. Então, eu trabalho na verdade com esse grupo de pequenos mamíferos que são representados pelos marsupiais e roedores. E é uma diversidade, uma complexidade enorme e maravilhosa desses bichos, porque a gente tem que imaginar, e a gente está falando de Mata Atlântica como uma cidade com prédios de diferentes andares. E a mata tem diferentes andares.
você vê uma mata madura, na verdade, antiga, original, árvores que podem atingir 30 metros facilmente. E você tem árvores menores, arbustos, e tem o solo, logicamente, né? Então, existe uma distribuição complexa da distribuição espacial dessas espécies, que elas convivem juntas, é uma diversidade muito grande. Você pode encontrar até 12 espécies ou mais de pequenos mamíferos convivendo juntas numa mesma área, né? E como é que elas conseguem viver juntas, né? Então, são hábitos alimentares diferentes, são comportamentos diferentes, né? E a gente tenta estudar isso, tentar desvendar essa complexidade, mostrando isso através de coletas, através de estudos. A gente realmente completou um ano de coleta agora, né, nas matas de aldeia, que aparentemente são pequenas, na verdade, mas escondem uma biodiversidade ainda, às vezes, desconhecida, né, até do grande público. E isso, realmente, voltando à questão dos impactos, né, é uma área aqui na região metropolitana que está sofrendo muito com o desenvolvimento, né, de condomínios, exploração dos lençóis freáticos e tudo mais. Então, isso é realmente principalmente agora, preocupante. né? Exatamente. E qual a importância, na prática, da gente pesquisar cada vez mais essas espécies, descobrir essas espécies novas? Então, vejam, uma coisa que a gente sempre discute, né, e que se pergunta é qual é a função, né, e qual é a importância. Só de existirem já é importante. Né? Então, todo ser vivo é importante, tem um papel. Mas aí, se a gente pensar num papel de um olhar mais antrópico, digamos assim, eles têm uma função super importante. Os grupos, alguns, né, desses animais, eles são importantes dispersores de sementes, por exemplo. Então, eles se alimentam de frutos, eles ingerem as sementes e, junto com as fezes, eles dispersam essas sementes, e a floresta realmente agradece porque ela sobrevive com esses dispersores, né? Então, não só os pequenos mamíferos, mas os morcegos, por exemplo, são um grupo super importante também e também totalmente desconhecidos. É uma diversidade gigantesca de espécies que exercem N papéis, né? De predadores de insetos, dispersores de sementes, polinizadores. Então, realmente, e ainda, aqui no Nordeste, principalmente, a gente não conhece nem a identidade das espécies. Enquanto no Sudeste a gente já tem perguntas são centros de estudos mais antigos, né? Então realizando pesquisas há mais tempo, né? E aí já tem questões sobre estratificação vertical, que é realmente como que as espécies se dividem espacialmente nos estratos da mata, né, em diferentes alturas. Então, como é que isso ocorre, né? Isso é muito, muito interessante. Né? Agora, a gente estava conversando antes do programa começar um pouco sobre essa questão da desinformação também da população a respeito das espécies que vivem na Mata Atlântica, né? A questão, por exemplo, dos marsupiais, que a gente estava comentando. O timbu, que é um marsupiá, muitas vezes as pessoas desconhecem da importância ecológica dele. Muitas vezes pensam que é um animal que a gente deve matar, porque é um animal sujo, mas não é, né? Não é. Então, o marsupial, ele pelo nome, né, ele é um parente realmente dos cangurus, das espécies australianas, né? O canguru realmente é o símbolo, né, do mamífero que guarda o filhote numa bolsa. Uhum. E o timbu é exatamente isso também. Ele tem um marsúpio, ele tem essa bolsinha, né, a fêmea, e a diferença entre os marsupiais e os placentários, né, é que os mamíferos placentários, eles as fêmeas parem o filhote mais ou menos pronto já, né? Logicamente precisa de um cuidado depois, um cuidado parental. Mas o desenvolvimento dos marsupiais é bem diferente, na verdade. Os filhotes nascem muito prematuros e eles terminam o desenvolvimento externamente presos nas tetas, né, da fêmea. Então, e o timbu, ele também faz ele espalha essas sementes também. Então, o timbu, ele tem um papel super importante até em ambiente urbano, porque ele se alimenta. E tem até um pesquisador aqui, professor da Federal de Pernambuco, que está estudando ele, na verdade, o Diego Astua, né, que ele é o professor aqui que trabalha com pequenos mamíferos na Universidade Federal de Pernambuco. Ele trabalhou realmente a vida toda, o começo da carreira dele, com dieta, né? Então a gente percebe que são animais que se alimentam de escorpiões, por exemplo. O timbu, ele é imune ao veneno da jararaca, então talvez ele seja um controlador, na verdade, natural de serpentes, né? Que sejam... apesar de que as serpentes também têm sua utilidade. Você não vai sair matando serpente
Mas é um assunto válido a ser estudado, né? Claro. Mas assim, ó, o timbu ele é um animal limpo, na verdade, né? Então ele talvez incomode porque ele mora nos forros das casas e tudo mais, mas não é um animal violento que vai morder as pessoas, que vai atacar, não, nada disso. Ele tem mais medo da gente do que dele, com certeza. Talvez incomode porque a gente destruiu a casa dele, desmatando. E ele tá invadindo nossas casas depois. Exatamente. E por isso que incomoda. Por isso que eu queria tocar no ponto novamente de novo da questão da fiscalização, da questão do desmatamento, na verdade, primeiro. Depois eu falo da questão da fiscalização. O desmatamento da Mata Atlântica contribui para o aquecimento global? Contribui muito, na verdade. Todos os biomas florestais, né? Isso aí não é só a Mata Atlântica, a Amazônia, a Caatinga, o próprio mangue, na verdade. O mangue ele é uma floresta que prende muito carbono, na verdade. Então ele fixa o CO2, né? E aí existem casos muito bonitos, na verdade, que a ciência mostra que, por exemplo, se você desmatar e você caçar os animais, você tem um efeito direto, na verdade, no aquecimento global. Então, animais que são caçados, como a cutia, como o macaco-aranha, no caso na Amazônia, né? Não ocorre aqui na Mata Atlântica. Uhum. Mas grandes mamíferos, frugívoros, eles dispersam sementes de árvores que a madeira é mais densa, que isso significa que são são vegetais que têm maior capacidade de assimilar o CO2. Então, tem tudo a ver, na verdade. O desmatamento da mata, de matas úmidas com o aquecimento global, realmente está extremamente interligado. É uma questão delicada. E a gente tem aqui alguns índices de desmatamento da Mata Atlântica que revelam que este bioma teve a menor perda em 3 décadas. Mesmo assim, esse número ainda é muito alto. Entre 2017 e 2018, foram destruídos 113 quilômetros quadrados da mata, de acordo com a Fundação SOS Mata Atlântica. Professor, quais são as consequências desse tipo de ação, além das consequências ecológicas como o aquecimento global? Quais são as consequências sociais e econômicas do desmatamento? Veja, na verdade falta d'água é o principal, na verdade, né? Então você destrói mananciais, você destrói um sistema natural como uma esponja, na verdade. Então a mata serve disso, na verdade, o solo rico, né, em folhiço, em raízes e tudo mais. Então isso realmente é um filtro que serve para a captação de água. Se você destrói e torna isso impermeável, no caso das cidades, de asfalto, ou numa agricultura monocultura como a cana-de-açúcar, a água bate no solo e ela é varrida, então causa erosão. Então isso é realmente o principal. E logicamente tem o aquecimento global, tem a questão das ilhas de calor, né, produzido pela falta de vegetação. A gente sente isso, né? A gente ainda está andando na cidade ou vai para a aldeia, você sente literalmente uma diminuição da temperatura, né? Ambiente mesmo, perto de uma mata, perto de uma floresta. Sim. Né? Então isso realmente é Certo. Então, para finalizar, que infelizmente a gente está chegando no final do programa, eu queria saber quais são as políticas públicas que a gente deve cobrar para a preservação da Mata Atlântica. Quais são essas políticas? O que falta construirmos? Vejam, a legislação brasileira é muito boa, na verdade, em relação a isso. É por isso que o pessoal ainda quer mudar muito. Então, o Código Florestal, né, a gente ouviu falar nas mudanças recentes, né, que os deputados realmente tem uma pressão, né, de tentar mudar essas leis, mas eu diria que realmente é aumentar as unidades de conservação, aumentar planos de restauração dos ecossistemas, né? Então a ONU até estabeleceu a próxima década, né, de 2021 a 2030, a década da restauração de ecossistemas no mundo. Então isso é uma oportunidade da gente se debruçar, a sociedade se debruçar e perceber através de planos de educação ambiental. Então isso é realmente super importante, a educação ambiental para a ciência cidadã também, como a gente tinha falado, né, no programa anterior, de você trazer à sociedade, mostrar a importância da Mata Atlântica, não só deixar as pesquisas ficarem fechadas entre os muros da universidade. A gente tem que
mostrar isso para o mundo, né? Mostrar para a sociedade a importância através de programas de educação ambiental, né? Isso é, levar esse conhecimento para todos, né? Porque afinal de contas a Mata Atlântica é de todos. De todos. Certo. E esse programa esse foi o programa Ecoideia, perdão. Hoje conversamos sobre a Mata Atlântica com o professor adjunto no Instituto de Ciências Biológicas da UPE, Felipe Alessio. Muito obrigado, professor, por ter aceito nosso convite. Nada, muito obrigado a vocês pelo convite. Foi ótimo. Essa edição teve a minha apresentação, Roberto Peixoto. Na produção, Lucas Lopes, Roberto Peixoto e Mirela Anastácio. Nos trabalhos técnicos, Catarina Polônio. Nas redes sociais, Lucas Dantas. Toda essa nossa equipe é formada por alunos do curso de Comunicação Social, exceto Catarina Polônio, que é a nossa supervisora. A Rádio Paulo Freire é uma rádio escola. Boa tarde, gente, e até a próxima. ZYI 775, AM 820 kHz. Rádio Universitária Paulo Freire, uma emissora da UFPE. Olá, amigos da Rádio Universitária Paulo Freire. Sou Ilana Ventura e quero